as três histórias são lindas e eu recomendo que vocês... Eu até pus o texto aí no chat, vocês anotem depois, vou falar agora também. Mas eu recomendo que você leia novamente esse texto com bastante atenção. Da filha de Jairo, tá eu peguei os versículos 38 a 43. Mas se você quiser ler todo o capítulo que conta esse milagre, eu acho que vale a pena. Porque é um milagre que são dois milagres que se entrelaçam, né? O milagre, a cura da mulher que tinha hemorragia por 12 anos e a ressurreição da filha de Jairo. Ó, só disso aí já é uma coisa para a gente pensar. Porque no dia que uma mulher adoeceu, né, nos seus órgãos exclusivamente femininos, uma menina nasceu. Então, aquela mulher que ficou com uma hemorragia por 12 anos, quando ela adoeceu, uma garota nasceu, uma menina nasceu. Esse milagre aí da cura da mulher com hemorragia é muito lindo. Eu acho que esse milagre, quem tem que falar dele é a mulher, porque mulher é que sabe exatamente o que significa tocar no homem, né, como ela tocou na roupa de Jesus Cristo, e ser curada. Só a mulher sabe o que é sentir o estancamento de uma hemorragia. O homem não sabe o que é isso. Eles podem até pregar sobre o milagre, mas eles não vão sentir a intensidade disso como nós, mulheres, sentimos. Então, entrelaçado aí nesse milagre é que vai acontecer a ressurreição da filha de Jairo. Jairo, então, procura Jesus, fala para Jesus que a filhinha dele está muito doente, Jesus está indo para a casa dele, no meio do caminho ele cura a mulher que a tradição diz que chamava Verônica, e aí ele, quando chega na casa de Jairo, a menina já tinha falecido, já tinha morrido, e aí Jesus ressuscita essa menina. O que eu vou olhar nesses três milagres? Eu vou olhar exatamente o que aconteceu depois do milagre. E é em cima do que aconteceu depois do milagre é que eu vejo uma importância maior dessas ressurreições. Então, Jesus não ressuscitou só o corpo de cada uma dessas pessoas. Ele ressuscitou o corpo, ele deu vida para o corpo, mas eu creio, através de avaliar os contextos da época, de ler outros autores, eu creio que ele ressuscitou tanto a menina como o adolescente, como o Lázaro, provavelmente um jovem, para ter uma vida diferente. Então, vamos começar pela Talita, que é a tradição que diz também que ela chama Talita. A Bíblia não diz o nome dela, e Talita, na verdade, significa menina, né? Então, a Talita, ela... Tem jeito de eu falar com alguém aqui. Tem alguém com o som aberto aí. Já fechei. Tudo bem. Então, assim que a menina ressuscitou, vocês lembram o que Jesus fez? Como é que foi a hora que ela voltou à vida? O que aconteceu a hora que ela voltou à vida? Quem lembra? Se vocês quiserem olhar o texto, está aí, Marcos 5, 38 a 43. Assim que ela voltou à vida, Jesus pega ela pela mão, leva até os pais, e o que Jesus manda fazer com ela? Alimentar. Dar de comer. Isso, dei de comer. Então, quando eu li isso, eu fiquei muito intrigada com esse negócio. Eu falei, gente, o que essa menina tinha para Jesus ressuscitar e imediatamente mandar dar de comer? E por que ele está mandando dar de comer para uma menina que tinha 12 anos, se naquela época a mulher não tinha valor social nenhum? A mulher não era alfabetizada, a mulher sentava num lugar lá de segunda categoria na sinagoga, a mulher não tinha emprego fora. Bom, a mulher só servia para ser, ou era prostituta, ou era mãe de família e dona de casa. Era para isso que ela servia. E Jesus manda, então, dar de comida para essa menina, que uma menina com 12 anos, e naquela época não se menstruava cedo, que nem se menstrua hoje, porque hoje as meninas menstruam com 10 anos, né? Mas naquela época era muito raro isso acontecer.
Para Jesus mandar dar de comida para ela, é para que ela se tornasse o quê? Uma mulher, se tornasse uma moça. E tem uma psicanalista que chamava, né, porque ela já faleceu, François Doutor, que ela foi pesquisar muito o contexto desse milagre. E ela acredita, e eu concordo com ela, que provavelmente a doença que essa menina tinha era anorexia. Naquela época, as doenças não tinham os nomes como a gente dá os nomes hoje, né? Muitos nomes de doenças são modernos, são coisas de alguns anos para cá. Mas tem algumas informações aqui nesse milagre que leva a gente a entender que provavelmente o que ela tinha era mesmo anorexia. O que é anorexia hoje? A anorexia hoje é vista na psicologia como uma negação à vida. Em geral, é uma doença de meninas, raramente um menino tem anorexia, então é mais o sexo feminino que tem essa doença. E, em geral, com exceção de quem é modelo, né? As modelos, que agora até está saindo um pouco essa moda de modelo cadavérica, mas antigamente as meninas que eram modelos, elas eram excessivamente magras e elas também acabavam se tornando anoréxicas. Mas, normalmente, então, é de menina e, em geral, é uma negação ao crescimento, uma negação à sexualidade, uma negação a se tornar adulta. Por que a François Doutor acha isso? Ela entende que não era normal um homem importante como Jairo largar tudo que ele tinha para fazer e ir lá falar com Jesus para ir curar a menina. Ela entende, eu também concordo com ela por causa do contexto da época, que o mais natural para fazer isso teria sido a mãe. E não é a mãe que vai, né, levar a menina. Quem vai levar é Jairo. Nós sabemos hoje, nós, os psicólogos e quem trabalha com pessoas, que muitos pais que têm um apego exagerado às suas filhas muitos pais tratam essas meninas, essas filhas como menininhas e às vezes esse apego exagerado desse pai com a filha e da filha com o pai realmente pode levar uma menina a não querer se tornar mulher, a continuar sempre a menininha do papai. E nós sabemos também que há muitas mulheres que até depois de adultas, né, às vezes continua menininha do papai mesmo não sendo anoréxica. Então, são com esses dados que eu acho que essa menina sofreu de anorexia a ponto de vir a falecer e tem muita menina que sofre de anorexia, que precisa ficar internada, precisa ficar no soro, para não virar óbito mesmo. Então, eu entendo que quando Jesus ressuscita essa menina, que a tradição chama de Talita, e alguns comentaristas também chamam de Talita, Jesus não está ressuscitando só ela para ter vida no corpo. Ele está ressuscitando essa menina para que ela se torne uma mulher e se torne e tenha um corpo feminino desenvolvido e tenha uma sexualidade desenvolvida. Então, a compreensão que eu tenho, olha, um monte de coisa que eu falei aqui não está escrito lá na Bíblia. A Bíblia não está dizendo que é anorexia, não. São deduções que quem pesquisou, estudou, e algumas fui eu mesma que fiz, e eu concordo. Então, Jesus está ressuscitando também a possibilidade dela se tornar uma mulher para aquela época. No segundo caso, nós vamos encontrar o filho único da viúva. Isso está em Lucas, de 11 a 17. É um outro milagre cheio de lições maravilhosas, cheio de lições preciosas. Eu gosto demais desse texto, porque é uma cidadezinha que chama Naim, e Jesus está chegando com os discípulos e o pessoal está saindo com um tipo de uma rede que carregava os mortos, né, para enterrar, porque os cemitérios, naquela época, eram todos fora da cidade. Então, aqui, olha, para quem gosta de fazer estudo bíblico, já tem uma baita lição. É um encontro da vida com a morte, né? Jesus, que é o doador da vida, o autor da vida, está chegando e ele, então, encontra com esse velório.
e tem uma mãe que chora desesperadamente. Eu não sei se alguém aqui já perdeu filho, mas eu penso que uma das piores dores, a pior dor é a da gente, óbvio, mas eu acho que uma das piores dores para o ser humano é a mãe que perde um filho. E a mãe que perde um filho não tem nem nome para falar, né? Porque filho fica órfão quando perde pai e mãe. E mãe, quando perde filho, a gente não tem nome para isso. É uma dor horrorosa. Além do mais, ser viúva nessa época e perder um filho único significava virar moradora de rua, né? Ia ser homeless, porque ela não ia ter amparo de ninguém, porque a mulher dessa época, ou ela dependia do pai, ou dependia do marido, ou dependia do filho. E nesse caso aqui, é um filho único. O texto, a palavra usada para esse jovem pode indicar, indica jovem, mas pode estar indicando um jovem mesmo. Então, a maioria dos comentaristas entendem que esse rapaz não tinha mais que 18 anos. E a gente estuda muito hoje, né, em psicologia, tem muito estudo feito sobre filhos que ficam órfãos, que perdem pai, e no caso desse menino, ele tinha perdido o pai. Qual é o peso que isso traz para um garoto que perdeu o pai? A gente não sabe a idade que ele tinha também quando perdeu esse pai. Mas uma das coisas de estudos que são feitos é que cai um fardo, cai um peso muito, mas muito grande em cima de crianças, não precisa ser só menino não, pode ser menina também, que ficam órfãos. Os meninos, em geral, eles ouvem um negócio que é a pior coisa que se pode falar para um menino que perdeu o pai. Eles ouvem assim: ah, agora você é o homem da casa. Agora você é o hominho da casa. Eu acho que isso é a pior coisa que a gente pode fazer com o menino que acabou de perder o pai. Porque ele não é o homem da casa, ele continua sendo menino. Na verdade, o que ele é um órfão. Mas é muito comum, né? Eu já estive em velório que eu ouvi gente falando isso para o garoto que tinha perdido o pai. Que, aliás, eu vi duas vezes. Um que perdeu o pai, o outro que perdeu pai e mãe, e alguém falou assim para ele: você agora vai ter que criar suas irmãs. Óbvio, né, que já é pesado a realidade de ter irmãos e ser o mais velho, no caso desse que eu ouvi, o menino era mais velho, e quando alguém joga esse fardo, isso aí pode se tornar insustentável. Eu atendi um rapaz que o pai também, eu tenho autorização, porque eu não vou falar nada que vocês possam identificá-lo, tá? E eu pedi autorização para ele, se eu podia contar isso quando eu achasse necessário, eu tenho então a autorização dele. Eu atendi um rapaz que perdeu o pai. E o que ele mais falava para mim nos atendimentos era assim: a coisa que eu mais quero é que Jesus volte. Porque Jesus voltando, eu não preciso carregar a carga pesada que é cuidar lá da minha casa e ainda cuidar da minha mãe. E ele repetiu isso várias vezes. Até que um dia eu recebi a notícia que esse rapaz tinha entrado embaixo de uma carreta numa avenida importante que tem aqui em São Paulo, que é a 23 de Maio. Para todo mundo, ele sofreu um acidente. Para mim, ele se matou, né? Não, acho que não querendo, não consciente, mas o fardo estava tão pesado na vida dele, tão pesado que ele, né, talvez, eu não acho que foi consciente, mas às vezes, sem querer, ele se jogou aí embaixo dessa carreta e ele veio a falecer mesmo. Então, o entendimento é que este jovem provavelmente tinha também um fardo muito pesado ao cuidar dessa mãe. Por quê? Quando Jesus toca lá o lugar que carregava o morto, e é outra baita lição nossa, né? Porque pelas leis judaicas a gente não podia tocar aquele recipiente onde estava o morto, não podia tocar um morto. Mas Jesus, no amor dele, ele quebra um monte de regras, né, judaicas para ou trazer saúde ou trazer vida. E aqui também foi assim. Quando ele ressuscitou o jovem, o que aconteceu? O jovem sentou e o que a Bíblia diz? O que ele faz? Ele fala. A Bíblia diz que ele se assentou e falou.
Eu entendo que quando Jesus ressuscitou esse rapaz aí, esse moço, ele não estava devolvendo só a vida para ele estava devolvendo para ele também a capacidade de se expressar. Ele estava devolvendo para ele também a capacidade de pôr limite. Ele estava devolvendo para ele também a capacidade de dizer para essa mãe: mãe, eu quero cuidar de você, eu vou cuidar de você, mas eu estou cansado. Né? Eu quero muito, mas eu não dou conta de ser o marido dessa casa, eu não dou conta de ser o pai dessa casa. Eu só dou conta de ser um filho. Principalmente porque os estudiosos desse texto entendem que ele era bem jovem. Então, esse sentar e falar, eu vejo um significado muito grande aqui, a capacidade da expressão. Nós conhecemos, e acho que vocês também conhecem, muita gente que às vezes sofre calado, às vezes tem a oportunidade de falar, de colocar limite e não coloca. E pessoas assim, elas correm um risco muito grande de sofrerem abuso, né? Porque aí ela às vezes ajuda todo mundo e não sobra tempo para ajudar a ela mesma. E ajudar todo mundo, tudo bem, pode continuar, mas a gente precisa se incluir nessa lista de pessoas que são ajudadas. As pessoas que têm responsabilidade, que têm cargas muito pesadas, fica muito fácil a gente ser meio abusivo delas, né? A gente, porque ela não põe limite, ela não fala. Então, eu entendo que quando esse jovem aqui se assenta e fala, é porque Jesus Cristo está ressuscitando essa capacidade para ele, né? De se expressar, de colocar limite e de cuidar dele também. Aí o terceiro, a terceira ressurreição, é a ressurreição de Lázaro. Eu acho também esse capítulo fantástico, a gente pode pegar várias lições nesse capítulo. Talvez uma baita lição que tem aí na ressurreição de Lázaro é o que fazer quando a gente vai para um lugar que morreu alguém. A gente pode fazer exatamente o que Jesus fez, né? Não falar nada, só chorar com a pessoa. E aqui, então, Jesus vai ressuscitar Lázaro, que já estava morto há 4 dias. E aqui eu acho importante a gente olhar um pouquinho o contexto, né, da vida de de Lázaro. Lázaro morava com Marta, tudo indica que Marta era casada, a Bíblia não fala isso, mas tem uma forte aceitação, a ideia de que Marta possivelmente era casada e moravam, então, com ela Maria e Lázaro. E possivelmente, então, com quase certeza, os pais, o pai e mãe deles três já tinham falecido, e a Marta, então, tinha acolhido os irmãos para morarem na casa dela. O que nós vamos observar olhando um pouquinho a história de Marta e de Maria? Mais 2 estudos bonitos para quem quer fazer estudo, é fazer o estudo de Marta, fazer o estudo de Maria, ou das duas, que tem lições também aí muito bem preciosas mesmo. Se a gente prestar um pouquinho de atenção na personalidade da Marta, a Marta é uma controladora. Não sei se você já tinha observado isso, né? Ela é uma pessoa que não quer servir, que está disposta a fazer as coisas, mas ela não se inibiu nem um pouquinho de dar bronca até em Jesus. Porque, olha, se você prestar atenção na fala dela, ela fala assim: ô, Jesus, você não se importa que a minha irmã fica aí sentada conversando com você enquanto eu fico aqui trabalhando? Olha a coragem, olha a audácia da... Nossa, será que a Zuleika que está entrando aqui é a Zuleika que eu conheço? Deve ser. Nossa, que linda. Ela está nos Estados Unidos. Ah, é? Coisa boa! Vamos ver se é ela, acho que é. Eu mandei convite para ela. Ah, então é ela. Acho que ela está tentando Tá entrar. entrando, é. Então, só uma pessoa muito meio escrava do controle, só uma pessoa
excessivamente disposta a dar ordem para outros, é que vai falar o que a Marta falou. Ao mesmo tempo, ela dá ordem para Jesus e para a irmã, né? Porque ela fala, o senhor não se importa que a minha irmã está aí conversando com você e não vem me ajudar? Então, olha, ela está tentando controlar a vida de Jesus e a vida da irmã. Eu acho que tem muita gente que faz isso, não tem? Aliás, eu escuto algumas orações de vez em quando que elas são altamente controladoras, né? Controladoras, assim, na tentativa de controlar Deus. Às vezes a gente ora até ensinando para Deus como que ele deve fazer e como que ele deve agir. Não, eu preciso parar agora para dar um oi para a Zuleika. Oi, tá me ouvindo? Zuleika, querida, que alegria te ver. Pois é, a Marcinha me convidou, mas eu estava enrolada aqui com o meu patrão. Ah, tô vendo. Manda um beijo. Ai, que linda, Marina. Que bonitinho. Bem-vinda. Interromper, obrigada. Não, eu quis interromper, Zuleika. Então, Esther, já que a gente interrompeu para a Zuleika, a Isabel também entrou nesse meio tempo, que também é uma amiga da Márcia. A Márcia hoje fez a festa, chamou todo mundo. Né? Isabel, seja bem-vinda. E a Margarete também, que Margarete também trabalhou comigo, está no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, querida. Então, agora. Eu também sou convidada da Márcia. Ela também mandou para mim. Ô, Ana, a minha irmã também entrou. Tânia, aparece aí. Cadê? Eu estava querendo saber qual é a Tânia. É a Cadê minha irmã. a Tânia? Tânia, aparece aí. Pode ser que ela, às vezes, está fazendo alguma coisa. Essa é a benção da internet. A gente pode fazer comida e ouvir ao mesmo tempo. Eu acho isso maravilhoso. E eu não me ofendo com quem faz isso, porque às vezes a pessoa não pode ficar o tempo todo mostrando a cara, né? Verdade. Olha, a Tânia e a Zuleika estão com a mão levantada. Elas querem falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então, Esther, por favor, prossiga, querida, que está muito bom. Zuleika e Tânia, que entraram mais tarde, eu estou falando um pouquinho sobre ressurreição interior. A Zuleika conhece o meu livro, né? Então eu estou relembrando, viu, Zuleika, de 12 anos atrás, quando eu escrevi o livro. Então eu estou olhando um pouquinho as ressurreições que Jesus fez, que ele ressuscitou não só para a vida do corpo, mas também para um novo jeito de viver, e nós já estamos em Lázaro. Bom, uma outra situação que eu vejo aí, antes que vocês saiam daqui achando que eu não gosto da Marta, eu gosto muito dela, viu? Eu acho ela bem legal e ela bem pronta a servir. Eu acho que o único problema que eu vejo nela era a ansiedade e ela está fazendo a comida com o olho lá na sala para ver o que estava acontecendo na sala. Então, a grande lição que eu vejo nela é essa, né? Nós precisamos aprender a ficarmos inteiras naquilo que nós estamos fazendo. E a outra coisa bonita que eu vejo nela é que ela, naquele dia, ela aprendeu que a melhor parte, fazer comida é necessária e importante. Mas mais importante que fazer comida é a gente gastar tempo com Deus e pessoas, que era o que a Maria estava fazendo. Maria estava gastando tempo com Jesus. Jesus era Deus encarnado. Deus encarnado representa as únicas coisas que são eternas nesse mundo. Deus e gente. Nada mais é eterno. Tudo vai desaparecer, tudo vai sumir, tudo vai ser destruído. Só Deus e as pessoas são eternas. Então, acho que vale a pena nós priorizarmos Deus e as pessoas nas nossas vidas. Até fazer comida, sim, mas priorizando também a pessoa. Bom, uma outra passagem que eu vejo o controle da Marta é quando o irmão adoece e ela manda avisar Jesus. Não sei se vocês já prestaram atenção como que ela mandou o recado para Jesus. Ela mandou o recado assim: aquele que o Senhor ama está doente.
Eu até acho que, de repente, a motivação dela era lembrar Jesus, né, do amor que ele tinha por aquele amigo que era irmão dela. Mas eu tenho uma leve desconfiança que tem uma manipulação aí nessa fala, sabe? Uma manipulação emocional, mais ou menos assim. Ó, o senhor ama tanto, ele está doente. Então venha correndo, né? Porque aquele que o senhor ama está doente. Ela não fala assim, Lázaro está doente, ou o meu irmão está doente. E eu gosto muito da resposta de Jesus, porque ele não foi correndo. Ele ficou ainda mais uns dias. Então, se realmente eu estiver certa, se foi uma manipulação mesmo, Jesus não entrou na manipulação dela. Deixou passar o tempo, deixou Lázaro morrer, e aí é que ele chega. Bom, Jesus chegou, e agora eu vou pôr o foco no que aconteceu depois que Lázaro ressuscitou. Então, Jesus foi até o local onde ele estava sepultado, normalmente o mais distante da cidade. Ele pede para quem estava presente para tirar a pedra e ele dá um grito bem forte mesmo, e ele manda que Lázaro saia. Quando Lázaro sai, ele está todo enfaixado. E aí, qual é a ordem que Jesus dá? Tirem as faixas e deixem que vá, né? Isso. Porque ele podia falar assim, tira as faixas dele para ele ficar livre aí, mais à vontade aqui com a gente. Não. Jesus falou assim, tirem as faixas e deixem-o ir. Então, se a Marta realmente era controladora, e eu acho que era mesmo, pelas vezes que ela apareceu na Bíblia, ela está controlando, com certeza ela também controlava a vida de Lázaro. Se ela quis controlar até Jesus, controlar Lázaro era mais fácil ainda, né? Quis controlar a Maria, então ela também controlava a vida de Lázaro. Mas nesse dia Jesus deixou bem claro, tirem as faixas e deixem-o livre, deixem ele ir. Então, se ela estava esperando e fazer um jantar aquele dia, chamar o Lázaro, chamar os vizinhos, e sei lá o que mais, e fazer uma festa, talvez isso não tenha acontecido. A gente não sabe se o Lázaro foi, se ele saiu dali e foi para outro lugar. Mas o que Jesus mandou fazer foi tirar as faixas e deixar livre. Bom, como é que a gente pode aplicar isso nas nossas vidas? Então, olha, no primeiro, Jesus mandou dar de comida para uma menina que tinha 12 anos. No segundo, Jesus ressuscita um menino que começa a falar e Jesus devolve ele para a mãe depois que ele está se expressando. No terceiro, Jesus mandou tirar as faixas e deixar ele livre. Qual que é a ressurreição que eu vejo aí na vida de Jairo? Já falei de Jairo trocentas vezes hoje, né? Na vida de Lázaro. Jesus devolveu a vida para o corpo dele, mas também devolveu para ele a capacidade da autonomia. Jesus devolveu para ele a liberdade para ele escolher, porque ele já era adulto, e para ele tomar as próprias decisões. Jesus devolveu para ele recursos, para ele não ceder mais ao controle da Marta, se é que eu estou certa, eu acho que eu estou, ela era controladora mesmo. Então, Jesus dá para ele também um novo jeito de viver. Então, ele devolve um novo jeito de viver para a menina, que vai se transformar numa mulher, vai menstruar, vai ter cintura, vai ter seio, vai ter quadril. Ele devolve um novo jeito para viver para o menino, que vai poder se expressar agora, ajudar a mãe, sim, cuidar da mãe, porque era o costume daquela cultura, mas ele vai poder se colocar e falar. E ele devolve também para Lázaro a capacidade da escolha, que muitas de nós não temos. Né? Às vezes a gente vem de ambientes extremamente controladores, às vezes somos de igrejas, ou viemos de igrejas também controladoras, e a gente não consegue, às vezes, nem saber o que a gente gosta. Né? Eu dei o exemplo na quarta passada, que às vezes tem gente que não sabe nem que pizza gosta. Quando você pergunta, a pessoa fala assim, qualquer uma. Só que se for pensar direitinho, você gosta mais da de mussarela, ou gosta mais da de calabresa, mas você nem para pensar naquilo que você gosta e vai abrindo mão em função, às vezes, do controle do outro.
Como é que a gente pode trazer isso para nossas vidas? Que lição que eu posso agora aplicar diante dessas 3 ressurreições? Primeiro, eu acho que muitas mulheres, nós temos aqui em São Paulo um psicanalista, que agora não estou lembrando o nome dele, se eu lembrar até o final eu falo, é coisa da idade, viu, gente? Já vai esquecendo tudo. Espera aí que eu acho que eu anotei aqui. Que é o Gilberto Safra. Ele entende que quando a gente tem um controle muito grande, ou uma crítica muito grande, ou uma condenação muito grande, é possível que a gente fique bloqueado em algumas fases da vida. E numa palestra que eu ouvi dele, ele entende que muitas mulheres estão bloqueadas na adolescência. Ou porque o pai criticou, ou porque alguém falou alguma coisa erótica para ela e aquilo chocou muito, e aí ela não quer mais se desenvolver como mulher, ou porque ela foi muito condenada mesmo, e aí a pessoa fica bloqueada lá na adolescência, ou em outras fases da vida. Eu creio que Jesus não precisa agora ressuscitar a tua vida, nem a minha, para fazer esses milagres. Mas eu creio que em Cristo Jesus, e o Gilberto Safra também acredita nisso, que tem a possibilidade da pessoa ir até o lugar onde ela ficou bloqueada, com a ajuda, às vezes, até de um conselheiro ou de um profissional, e se trazer de volta. Quer dizer, resgatar aquilo que ficou bloqueado lá. Às vezes, o que ficou bloqueado foi a identidade feminina. Às vezes, foi a sexualidade feminina. Às vezes, a dificuldade que a pessoa tem de assumir um corpo de mulher, né? Ficou bloqueado lá. E aí, ou se veste, ou se coloca de uma forma que esconde toda a beleza feminina e até a sexualidade feminina. Eu não acho que a gente precisa sair nua na rua, mas a gente pode usar roupas adequadas que mostrem que a gente é mulher. Existem pessoas ainda nessa linha do Gilberto Safra que pode ter perdido a capacidade de se expressar também em lares que teve muita rigidez. E às vezes são lares que não é que o pai e a mãe falou, nem precisou falar. Às vezes é um olhar de condenação, às vezes é uma comparação com outros, com os primos, com os vizinhos, e coisas que vão marcando a vida e a pessoa vai deixando de se colocar, vai deixando de se expressar, principalmente os sentimentos, né? Porque o que faz diferença entre eu e você são os nossos sentimentos. Né? Encontrar um gato na rua pode não significar nada para você, mas para mim, por exemplo, significa muito. Eu tenho medo de gato por causa dos traumas que eu tive com gato. Quando a gente perde essa capacidade de expressão, é muito fácil também ficar refém de outras pessoas e ficar meio morto, né? Nos relacionamentos, às vezes na família ou no trabalho. E quem sabe, muitas de nós perdeu a autonomia, essa capacidade da escolha, essa capacidade de falar o que quer. Pode até negociar e pode até abrir mão em prol do outro, mas sabendo exatamente aquilo que você quer e se tornando responsável pelas suas escolhas. Então, eu creio que se esse estudo mexeu com você, se ele indicou alguma coisa para você, eu creio que Jesus Cristo pode fazer uma ressurreição na sua vida. Eu mesma fui ressuscitada, né? Não no meu corpo, eu nunca morri, mas quando eu tinha uns 12 anos, eu levei uma surra da minha mãe, assim, horrorosa, que enquanto ela tinha corda, ela estava me batendo. E enquanto ela me batia naquele dia, eu tomei a decisão que eu não ia chorar. E eu não chorei. Ela acabou de me bater, a gente morava era agricultura, né? Era sítio. Eu saí para fora da casa, era um dia à tarde, eu até lembro à tarde, a hora, assim, mais ou menos, como que era o clima, tudo. Sentei lá fora e não derramei uma lágrima. E eu só vim a chorar novamente
quando eu já tinha 48 anos de idade. Olha que doido isso. E como foi que eu me resgatei disso, né? Através do meu processo de olhar aquilo que estava morto em mim, coisas que eu não sentia, porque qual era o problema mais sério comigo? Eu não sentia muito as dores que passaram pela minha vida nesse período, mas também eu não sentia as alegrias, porque eu estava com corte, né? Eu só pensava, fazia, falava, agia, mas o meu coração, num certo sentido, estava insensível, né, nos meus sentimentos. E foi trabalhando a minha própria vida, olhando um devocional da Bíblia e orando, foi que eu falei, Senhor, eu quero sentir. E tanto que esse livro, né, que eu mostrei já para vocês aqui no começo, ele termina com uma poesia que eu fiz. Eu vou mandar a poesia para a Ana e a Ana passa para vocês, tá bom? Porque eu imagino a Ana tem um contato de todo mundo. Uma poesia que eu fiz logo depois dessa ressurreição dos meus sentimentos. Uhum. Então, eu espero, e a minha oração é que se você tem alguma coisa que precisa de ressurreição, aproveite e fale com Cristo. A vida você já tem, só falta ressuscitar aquilo que morreu lá atrás ou que morreu em algum lugar aí na sua vida. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Amém. Antes de passar a palavra, se vocês querem perguntar alguma coisa para Esther, ou mesmo realmente dialogar, né, a respeito dessa palavra que é tão poderosa, né? Quando se fala de vida e morte, a gente está falando das duas coisas, dos extremos, tá? de nós mesmos, né? Então, eu queria propor que a gente orasse. Primeiro agradecendo, viu, Esther, a Deus pela sua vida, por essa palavra tão sensível. Foi a palavra que eu usei para divulgar essa palavra de hoje. Foi assim, a sua sensibilidade no ouvir e no falar. E o Pimenta, né, o Sérgio Pimenta tem uma canção que é maravilhosa, que ele dizia assim, só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter um mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras puras de emoção, que transmitem todo o calor para quem precisa de paz. Então, assim, eu vejo você e vi você nesse sentido e vendo cada uma de vocês aqui, para mim é emocionante. É emocionante a gente poder ver como nós mulheres nos emocionamos, né? Nos identificamos pelos sentimentos e pelas emoções. Então, se você puder, onde você está, aí do jeitinho, se quiser fechar o olho, fecha, se não quiser, não fecha. Se quiser tirar a câmera, não tira. Você que sabe agora, mas eu queria que a gente orasse, se a gente puder. Pai querido, muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem este poder. O Senhor é o único que tem este poder. E o Senhor, ó Deus, usou este poder para ressuscitar essas 3 pessoas lá no Novo Testamento. Isso foi o que nós ficamos sabendo, Senhor. Mas, ao longo de toda a história, nós temos a certeza de que o Senhor já ressuscitou muitas outras pessoas e algumas delas talvez estejam aqui entre nós. Que a tua graça seja sobre essas vidas e que essa ressurreição, ó Deus, ocorra para que nova vida surja. E muito obrigada, meu Deus, por essa palavra da Esther e pela vida da Esther e pela inspiração que o Senhor deu a ela. Obrigada por estarmos aqui entre pessoas tão queridas umas das outras, tão queridas nossas, a partir de agora também. Muito obrigada, meu Deus, por esse grupo e por esse momento, por viver este momento de prazer, de prazer. É o que eu quero te dizer agora, em nome de Jesus. Amém.
Outro grupo aconteceu uma coisa muito interessante. Teve uma pessoa que ela não se identificou com nenhum desses 3 personagens, mas ela falou: sabe qual é o meu problema? Eu sou autoritária. E eu preciso trabalhar, porque é aqui que eu preciso trabalhar, né? Eu achei bem interessante isso, e o que é a palavra de Deus, como ela é viva mesmo, né? E ela saiu do encontro disposta a não bloquear mais ninguém na vida, né, com o autoritarismo dela. Quer dizer, a deixar de ser autoritária. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, colocar. Deixa eu ver se tem alguém perguntando aqui. Não, nada. Contestar também. Uma vez eu fiz esse estudo, uma mulher levantou e falou: mas você viajou na maionese dessa vez. Então, se alguém quiser falar que eu viajei na maionese também, eu não me ofendo. Olha, queridas, podem abrir os microfones agora. Agora é a hora que vocês também falam. O que eu gosto nesse grupo é que ele não está sendo exibido para mais ninguém. Estamos aqui literalmente entre amigas. E aqui é um espaço nosso, que a gente pode falar, pode aí, ó, como a Esther falou, pode discordar. Por que não? Quem não quiser falar, pode escrever, que eu vejo aqui no chat. Também, também. Eu estou achando esse grupo tão quietinho. Então eu vou falar. Vamos lá, Esther. Eu me identifiquei muito e foi justamente como menino. Uhum. Os meus pais faleceram, eu tinha 12 anos e eu sou a filha mais velha. E foi muito dessa história desse menino, né, que você foi fazendo a gente pensar, que eu fui me identificando. Primeiro porque quem ficou comigo, com minhas 2 irmãs menores, foi a minha avó, que já tinha uma certa idade. Então, eu fui assumindo o controle da casa aos meus 12 anos. Então, eu lembro quando a nossa pensão começou a sair e fomos ao banco, eu fui com vovó, chegamos em casa, ela tirou todo o dinheiro e falou assim: primeiro você vai aprender a mexer com o dinheiro de verdade. Então, botamos em envelopes, o dinheiro do dízimo, da empregada, das compras, né? E com o tempo, isso foi passando para o cheque, eu fazia os cheques e ela assinava. E a verdade é que eu fui me tornando uma pessoa. Aí eu vou pular agora para outra história. Eu fui me tornando uma pessoa controladora. E eu percebo como eu sou controladora na minha casa. Isso, para mim, é uma coisa assim, é fato. Eu tento lutar contra isso, mas quando eu vejo, eu já estou controlando as coisas. Então, eu me identifiquei um pedaço com a história do menino, um pedaço com a Marta. Eu tenho realmente tentado, eu tenho entendido e tenho enxergado essa coisa de ser controladora e tenho tentado permitir que as pessoas também façam a parte delas. Porque quando eu vejo, eu estou fazendo a parte de todo mundo. É isso aí. Verdade. Muito bom. Obrigada, Vânia. Vou falar um pouquinho também. Assim, até os 15 anos eu me sentia morta, né? Eu costumo pensar dessa forma e era a forma que eu me sentia mesmo, né? Quando eu cheguei na Esther, tinha já passado por uma vida inteira morta, né? Morta para sentimentos, morta para entender o que era uma família, um lar. E depois que eu conheci a vida realmente, a vida no sentido mais amplo que a gente conhece, né? A vida em Jesus Cristo, aquela vida que Deus deseja que a gente tenha, né? Eu desejei a morte, porque foi um choque muito grande entender o que significava viver efetivamente, né? Então, aí eu fui procurar, a Esther me colocou na terapia, e a gente fazia as devocionais juntas. Então, a ressurreição
né, que eu tive, eu falo que eu morri e nasci várias vezes, né? Foi tanto na vida emocional, espiritual, como mulher também, né? Então, eu acredito que a gente vai tendo vários momentos na vida de ressurreição interior nas diversas áreas da vida. E até hoje eu tenho a oportunidade de estar dando vida para coisas que estavam muito mortas, né? Então, aprender a ser mãe, né? Eu tive a Esther como exemplo, né? E assim, é um processo muito grande, né? Às vezes dolorido, mas muito necessário para que realmente a gente possa desfrutar a vida, né? Desfrutar de forma plena, né? É isso. Lindo, Betânia. Verdade. Obrigada, Betânia. Muito bom. Nada, imagina. Ô, Esther, você sabe que eu fiquei lembrando de uma coisa agora? É meio cômica, mas é tragicômica. Eu tive no Natal de 2018, Natal de 2018, nós tivemos um acontecimento muito esquisito no meu prédio, lá no Rio. Havia um morto dentro do meu prédio há 4 dias e cheirava muito mal. Cheirava mal. Então eu fiquei agora pensando, quando Jesus fala para Lázaro ir, tira a faixa dele e deixa ele ir. O cheiro da morte é horrível. Ninguém gosta de sentir esse cheiro. Por isso é que a gente é enterrado ou então tem que ser incinerado, porque ninguém aguenta. Mas se você junto com aquele morto, havia a mãe dele dentro da casa. Só que ela tem Alzheimer. E ela não concatenou na cabecinha dela que ele já estava morto. Olha que coisa, foi uma coisa muito louca, literalmente. O Natal foi louco e esse episódio também. Às vezes a gente se acostuma até com o cheiro da morte, Esté. Isso é possível? É possível. O ser humano tem essa miserabilidade aí, né? Para mim é uma miserabilidade. A gente acaba se acostumando, às vezes, ficar na morte, ficar no cemitério mesmo, ficar entre os mortos. Aham. Acostuma com cheiro, acostuma com maus tratos, Sim. né? Acostuma com a toxicidade e acostuma. Mas eu achei interessante quando você fala do cheiro, né? Porque o trabalho que se fazia com os mortos, né, nessas faixas, Aham. eles punham alguns, eu não sei o nome, não vou saber falar, Especiarias, né? Alguma coisa assim. especiarias que tinha cheiro. Aham. Para Então, justamente. quem sabe quando Lázaro saiu daí e começaram a tirar as faixas, o que veio não foi cheiro de morte, mas foi um Aham. cheiro, né, um cheiro gostoso de trazer para a vida, né? Porque Marta fala isso, né? A Marta e a Maria falam para ele, já cheira mal, né? Ou só a Marta fala, agora eu não estou lembrada. Cheira Como mal, sempre, tem que ser ela, né? 4 dias já cheira mal mesmo. Já É cheira Marta que mal. fala E isso. cheira mal mesmo. Agora, é interessante isso, assim, que a gente se acostuma com o cheiro, mas ao mesmo tempo, na hora quando você falou, né, que eles eram enfaixados, ele estava ali sendo, ele foi cuidado como morto, né? E aí, mas imagina as pessoas que ajudaram a desenfaixá-lo poderiam estar esperando sentir aquele cheiro horroroso e não sentiram o cheiro de vida, porque Jesus já tinha ressuscitado. Isso é muito louco. E essa semana passada a gente ouviu, e essa semana eu busquei mais saber sobre isso, porque eu ouvi falar de um pastor que eu conheci como seminarista ainda, que ele falou, ele admitiu num programa, canal aberto, de que Jesus não ressuscitou, que aquilo era uma esperança.
a esperança dos discípulos era tão grande de ver o Senhor ressurreto que eles acreditaram que ele... Mas tem gente que crê isso. Tem um livro, que eu esqueci, eu tenho até o livro, eu já li metade dele e dei uma parada. Tem um livro que ele está falando isso, né? Sim, Que Jesus tem não vários. nasceu. Não é pastor o cara, ele é... Não sei se ele é um árabe, sei lá. Ele diz que Jesus não nasceu em Belém, ele vai contestando um monte de coisa que não tem mesmo, né? Não tem a foto, não tem